Em 2024, pelo menos 11 unidades da federação subiram ou vão subir a alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS. Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins aprovaram o aumento. Assunto da análise semanal do advogado especialista em direito tributário e colunista do canal AgroMais, Leonardo Rosler. Leonardo, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui no Agromanhã mais uma vez, tudo bem? Muito bom dia, Felipe. Tudo ótimo, um prazer estar falando com vocês. Uma satisfação nossa sempre em recebê-lo, Leonardo. Bom, vamos refrescar um pouquinho a memória da nossa audiência. Esse aumento ele já havia sido previsto no fim do ano passado, né? Qual foi a alegação desses estados e também do Distrito Federal para aumentar o imposto? Bom, Felipe, na minha opinião, ela é uma medida aqui que ela tem dois grandes objetivos, né? A primeira é a busca por maior estabilidade fiscal e a segunda é um posicionamento aqui estratégico na eminente reforma tributária. É importante aqui a gente mencionar que essa aqui é a maior queda de arrecadação de ICMS dos estados desde o ano de 2015. Então, essa decisão já mencionada no final do ano passado e acontecendo alguns aumentos em decorrência disso, é uma decisão que diversos governadores possuem como estratégia, mas reflete tanto na conjuntura econômica quanto nos aspectos históricos também de tributação no Brasil. Porque se você pegar historicamente, o ICMS ele tem sido uma fonte significativa de receita para os estados, representa uma parcela aqui muito considerável do orçamento, né? Mas as oscilações econômicas, principalmente as políticas fiscais que estão sendo implementadas em níveis federais e estaduais ao longo dos anos, têm impactado diretamente na arrecadação desse tributo, né? Então, politicamente, o aumento da alíquota do ICMS ele pode ser interpretado como um movimento dos governadores para fortalecer essas finanças estaduais, especialmente após o período da redução tributária aqui e esses desafios que estão acontecendo. O problema é que, se por um lado os governadores buscam solucionar essa arrecadação, de outro eles afetam diretamente o curso e o custo da vida da população e, principalmente aqui, a competitividade das nossas empresas, né? Além disso, essa decisão de aumento, ela influencia diretamente nas negociações políticas em torno da reforma tributária, que é esse tema que a gente está discutindo ao longo de mais de um ano aqui no programa, né? Isso porque os estados eles têm buscado aumentar a sua receita por meio do aumento do ICMS para fortalecer a sua posição nas negociações da reforma, uma vez que um dos critérios aqui estabelecido para a distribuição de recursos previstos na reforma tende a favorecer os entes federativos com maior capacidade de arrecadação. Então, ao elevar a alíquota do ICMS, os estados procuram também garantir uma fatia maior desses recursos redistribuídos sobre o novo regime tributário. Agora, sobre um outro ponto de vista, né, nos últimos 2 anos, o aumento do ICMS tem sido uma tendência observada em diversas unidades de federação. Em 2023, por exemplo, aqui estados como Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro foram os estados com maior aumento na alíquota modal do ICMS e tiveram acréscimos aqui significativos, né? O Pernambuco teve um acréscimo, um incremento na sua arrecadação de 2,6 bilhões, elevando as alíquotas do ICMS. Nos 2 últimos anos, mais de 2%. Bahia e Rio de Janeiro também lideram esse ranking com um aumento de 2 bilhões em receitas adicionais, também chegando na casa de aumento nos últimos 2 anos de quase 2%. Agora, trazendo para o nosso setor, no agro, o aumento do ICMS, ele pode ter implicações significativas, né? O nosso setor é muito sensível às variações tributárias, uma vez que impactam diretamente aqui os custos de produção e competitividade dos produtos agrícolas no mercado interno e principalmente externo. Agora, ao elevar a alíquota do ICMS, isso deve encarecer insumos, maquinários, e afeta diretamente a rentabilidade das atividades agropecuárias aqui. Além disso, a gente também tem o agronegócio, é um setor intenso em capital e com cadeias produtivas longas, né? O que significa que os efeitos do aumento do ICMS eles se propagam por diversos elos dessa cadeia, desde a produção até a comercialização, para chegar na mesa do consumidor final.
Então, é uma decisão aqui que ela traz consigo grandes desafios políticos e econômicos, especialmente para os setores sensíveis, como o nosso, do agro, que podem aqui ser afetados de maneira significativa por essa alteração na carga tributária de toda a sua cadeia produtiva. Você falou em competitividade, né? Esse reajuste para cima aí do ICMS, ele pode tirar de fato a competitividade de alguns setores produtivos, como a indústria, por exemplo, que lá no Sudeste, só o estado do Rio de Janeiro aprovou esse reajuste e os setores lá da indústria, por exemplo, do Rio de Janeiro, bateram justamente nessa tecla que o estado poderia perder a competitividade diante dos outros estados vizinhos ali da região Sudeste, justamente porque os outros estados não fizeram esse reajuste, né? Então, de fato, o reajuste pode afetar ou refletir diretamente nessa questão da competitividade, né? Sem dúvida alguma, apesar de que nós estamos nas negociações aqui envolvendo a reforma tributária, principalmente das leis complementares, e uma das ideias do governo federal é acabar com essa guerra fiscal, que a guerra fiscal é tratada justamente por esses incentivos de ICMS entre os estados, aqui o que cada um pode ofertar de diferente. Mas, nesse momento, nós temos uma reforma ainda incerta em relação a isso, a esse tema, ainda incerta como serão distribuídos essa arrecadação do ICM, e principalmente temos uma cadeia longa até chegar em 100% da reforma aplicada. Então, de fato, os estados que vão buscar esse incremento, esse aumento, eles têm que fazer uma conta de redução de competitividade, porque as empresas hoje, o grande diferencial das empresas está na questão do planejamento estratégico tributário, aquela que consegue aí dentro da cadeia reduzir e ter maior rentabilidade, certamente vai buscar locais e estados que possam ter um proveito maior de rentabilidade e lucratividade. Leonardo, muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui nesta edição do Agro Manhã. Uma boa semana para você e na semana que vem a gente volta a conversar sobre um novo assunto. Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço à nossa equipe, a todos os nossos telespectadores. Uma ótima semana a nós.